O poder das palavras. Tudo o que você precisa saber sobre as palavras que saem da sua boca. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras são cheias de poder. Elas podem curar ou podem ferir. Podem ministrar morte ou podem ministrar vida. Podem incentivar ou podem desencorajar. Podem fortalecer ou podem derrubar. Pessoas se divorciam por causa das palavras. Famílias são destruídas por causa das palavras. Pessoas perdem empregos devido às palavras. A insegurança pode dominar a vida de uma pessoa devido às palavras que foram ditas para ela. Devido a esse grande poder das palavras, precisamos escolhê-las muito bem. Precisamos nos responsabilizar pelas palavras que proferimos. Porém, vale a pena salientar que ninguém poderá domar a sua língua sozinho. E para isso, precisamos da ajuda de Deus. Sem exceção alguma, todas as pessoas passarão por muitas tribulações e aflições em suas vidas. A grande tendência do ser humano é verbalizar os seus sentimentos. E, infelizmente, na maioria das vezes, o que sai de suas bocas é reclamação, murmuração e blasfêmia. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria por passar por provações? Isso parece um pouco contraditório, mas é exatamente isso que acontece quando caminhamos em fé. As provações nos preparam para um próximo nível de nossa caminhada. Quando você está passando por provas, nada mais é que um processo de amadurecimento para receber algo que Deus está preparando para a sua vida. Existe um tesouro na provação. Quando enfrentamos lutas, provações e problemas, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é profetizar: Deus, ajude-me a encontrar um tesouro nesta provação. Sempre existirá algo bom nos períodos de provações, e se encontrarmos com a ajuda de Deus, será uma glória. Nesses momentos de prova, precisamos aprender a dar graças pelo que Deus já tem feito em nossa vida, em vez de ficar falando de nossos problemas. Usamos como exemplo Davi, quando ele foi enfrentar Golias. Davi não ficou falando do que ele via, ou seja, da grandeza do gigante ou da sua armadura poderosa. Ele falava sobre todas as grandes coisas que Deus já havia operado através da vida dele. Ele disse: Eu já matei um leão, um urso, então quem é esse Golias? Lembrar das coisas que Deus já fez em nosso passado é uma grande forma de nos fortalecermos para encararmos nossos gigantes do presente. Você pode hoje estar enfrentando situações terríveis e o inimigo está tentando te convencer que não poderá suportar esse problema. Agora, se você refletir profundamente, concluirá que tiveram situações no seu passado que você venceu e continuou caminhando. E ainda, em sua palavra, Deus nos diz que não enfrentaremos problemas maiores do que podemos suportar, pois cada situação Ele proverá uma saída. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nunca diga: não tem saída, isso é demais para mim. O que você proclama através da sua boca poderá lhe trazer mais fraqueza dia após dia.
Aprenda a acreditar no que a palavra de Deus diz. E ao invés de proclamar derrota, proclame a palavra. Diga, conforme diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nunca irá nos abandonar. Podemos passar por qualquer deserto com Jesus. Precisamos aprender a usar as palavras como aliadas e não como inimigas. Na grande maioria das vezes, falamos mais do que o inimigo está fazendo do que Deus está operando em nossa vida. Não precisamos falar de medo, mas precisamos falar de fé. As palavras são poderosas. Suas palavras podem liberar anjos para ajudá-lo, ou suas palavras poderão liberar o medo, trazendo ainda mais problemas para a sua vida. Precisamos liberar a nossa fé, e isso é feito pelas palavras que saem da nossa boca e da oração. Não podemos falar de fé e logo em seguida falar de medo. Uma palavra anula a outra. Podemos até falar do problema que estamos vivendo, porém não devemos falar dele sem que haja um propósito. Se você precisa falar com alguém sobre algum problema que está vivendo, fale, mas te aconselho. Não é nada sadio para a sua vida ficar falando de seus problemas por 24 horas. O que você precisa se atentar é com relação à forma que está falando de seus problemas. Quando falar do seu problema com outra pessoa, logo após terminar de falar dele, profetize que não se curvará a ele e que Deus está no controle de tudo. Peça a Deus sabedoria com relação ao que deve dizer e ao que não deve dizer. Peça a Deus sabedoria sempre, todos os dias. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, diz: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sempre que passarmos por provações, precisamos olhar para o tesouro que se esconde por trás dela e sermos alegres, como diz a palavra. Agora, mesmo se fizermos algo errado e pedirmos perdão para Deus com um arrependimento autêntico, Ele nos perdoará e nos tirará dessa confusão. Porém, não significa que Deus não vai nos ensinar algo, mantendo-nos no problema por algum tempo para que aprendamos. O que não podemos fazer enquanto aguardamos o agir do Pai, como diz na passagem, é ter duplo ânimo. Fé e incredulidade não andam juntos. Oramos e profetizamos sobre a nossa vida na presença de nossos amigos cristãos. E logo em seguida, murmuramos e reclamamos com nossos amigos incrédulos. Isso é muito comum. Um grande exemplo da Bíblia que nos ensina como devemos agir no tempo de provação foi Jesus. Ele, no tempo de provação, falou muito pouco. No livro de Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 7 diz: Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. No livro de João, capítulo 14, versículo 30 diz: Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Jesus estava passando por muita pressão, muita responsabilidade e com as emoções à flor da pele, chegando até a suar sangue. Ele calou-se para não expor os seus sentimentos. Jesus estava numa batalha mental e emocional,
mas ele decidiu manter a sua boca fechada. O príncipe deste mundo era Satanás. Jesus decidiu não abrir a boca para não dar munição, entre aspas, ao inimigo. Às vezes entregamos e perdemos todas as bênçãos que Deus tem para nós, porque não fechamos a nossa boca. Quando estivermos numa provação e as emoções estiverem à flor da pele, precisamos nos retirar, conversar com nós mesmos e manter a boca fechada. Precisamos olhar e pedir a Deus a graça de falar coisas positivas, mesmo em meio às tribulações. Quando estiver muito difícil e você tenha que falar algo, peça a Deus que coloque as palavras em sua boca, para que saiam apenas palavras edificadoras e não coisas inúteis e sem sentido. Existe um ditado popular que diz que temos 2 ouvidos e apenas uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Isso é uma grande verdade. Se ficarmos calados para ouvir, aprenderemos muito mais do que ficar simplesmente falando sem parar. A sabedoria com as palavras é primordial para a nossa existência. Da nossa boca deveriam sair apenas palavras para edificar e encorajar. A sabedoria ao falar é tão importante que precisamos nos atentar até no que falamos para o nosso irmão com relação ao nosso testemunho de vida, ao que Deus tem operado em nós. Dependendo da forma que falarmos, poderemos deixar o próximo ainda pior, pois poderá soar gabação, por mais bem intencionados que estivermos. Precisamos de sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículos 1 e 2 diz: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Quando fazemos algo de bom, não devemos deixar a mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Tudo o que fazemos, absolutamente tudo, devemos fazer para o Senhor, e ainda devemos estar dispostos a fazer em segredo, a menos que seja conveniente alguém saber. Precisamos de sabedoria. Quantas coisas falamos para alguém para que ela nos olhe com admiração? Se aprendemos a manter as coisas entre nós e Deus, seremos muito abençoados, a não ser que Ele nos dê permissão para compartilhar. Precisamos criar intimidade com Deus, para que Ele confie a nós os seus segredos, para que Ele nos ensine quando é tempo de dizer as coisas e quando é tempo de não dizer. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 5 a 10 diz: Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Os maiores problemas que saem de nossas bocas: murmuração, reclamação e palavras negativas. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
Se falarmos palavras positivas, de fé, elas edificam. Se falarmos de medo e negatividade, isso irá nos derrubar e causará um efeito negativo sobre os outros. Em Provérbios 18:21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em Êxodo 17:3 diz: mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? O povo israelita, na ocasião de sua saída do Egito em direção à terra prometida, é o maior exemplo do que não devemos fazer com a boca. Eles reclamavam de tudo e de todos. Nesta passagem, eles reclamavam para Moisés. Além de reclamarem, eles estavam culpando Moisés pela situação deles. É muito mais fácil culpar os outros do que assumir os próprios erros. Isto é muito comum no meio cristão. No livro de Êxodo acontece algo interessante. No capítulo 16, o povo de Israel estava morrendo de fome. E no capítulo 17, eles estavam morrendo de sede. Ou seja, nunca estavam satisfeitos com nada e sempre arrumavam uma razão para reclamar. Você conhece alguém assim? No livro de Números, capítulo 21, versículos 4 e 5 diz: partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Percebemos que o povo israelita não precisava de milagres, mas sim de maturidade espiritual. É isso que acontece com muitos de nós na caminhada da fé. Se Deus não der um milagre e não tivermos maturidade espiritual, quando tivermos outro problema, teremos que ter outro milagre, e assim por diante. Agora, se tivermos maturidade, seremos sempre os mesmos, não importando as circunstâncias. E este é o objetivo de Deus em nossas vidas, pois Ele não quer bebês, mas sim pessoas maduras na fé. Se tivermos um coração ranzinza, não há milagre que baste. Vamos acabar reclamando até do milagre que recebemos. No livro de Números, capítulo 21, versículo 6 diz: então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Esse é o resultado que o povo israelita recebeu. Ou seja, murmurar, reclamar, resmungar, não apreciar os milagres de Deus, encontrar falhas nos outros, igual porta aberta para as serpentes, igual mordeduras, igual morte. Em Números 21:7 diz: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Precisaram aproximadamente 23 mil pessoas morrerem para o povo criar consciência do que estavam fazendo. Esta foi a consequência da sua reclamação. Deus não quer fiéis que murmurem e reclamem. Fiéis a Deus não fofocam, nem julgam, nem criticam. As palavras que saem de nossa boca têm o poder para impactar as nossas vidas, bem como das pessoas ao nosso redor. Em Provérbios 12:18 diz: o falador fere com golpes de espada, a língua dos sábios, porém, cura. Em Mateus 12:33 diz: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Nesta passagem de Mateus, podemos observar uma conexão coração versus boca. O que estiver em nosso coração em abundância vai sair pela nossa boca.
Se tivermos meditando muito com relação a alguma coisa, vai sair pela nossa boca. No livro de Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 37 diz: Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. É isso que acontece quando abrimos a nossa boca. Algo vai sair de lá, bom ou ruim, e dependendo do que seja, ficará difícil e complicado de consertar. Precisamos de sabedoria. Existem muitas conversações ociosas que servem apenas para preencher espaço. Dizemos muitas coisas estúpidas que não fazem bem a ninguém. E normalmente isso acontece quando estamos passando pelas provas, que servem, na verdade, para nosso amadurecimento. Agora, questões importantes para você nunca mais esquecer. Se puder, anote e cole num lugar bem visível na sua casa, como lembrete. Primeiro, pare de murmurar e reclamar. Segundo, sua boca existe por uma razão: glorificar a Deus e edificar os homens. 3. Pare de julgar, criticar e fofocar. Importante, cada pessoa faz o que bem entender e o que quiser da sua própria vida, e não devemos nos envolver com isso. Deus fala, não é da sua conta o que as pessoas estão fazendo. É diante de mim que elas vão cair e ficar no dia do julgamento. E você não deve se preocupar. Isso não é da sua conta. 4. Ouça mais e fale menos. Você tem 2 ouvidos e apenas uma boca. 5. Peça sabedoria a Deus com relação às palavras que saem da sua boca. 6. Somente dê a sua opinião se alguém permitir, mas mesmo assim, que seja algo edificante e libertador. As pessoas querem liberdade para tomar as suas próprias decisões. As pessoas precisam de liberdade. 7. Evite conflitos, discussões, desuniões, desarmonias e discórdias. Normalmente tudo isso ocorre através de palavras mal colocadas. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos nos unir como um corpo de Cristo forte, edificando uns aos outros, amando uns aos outros e renovando a nossa mente à luz da palavra de Deus, para nos tornarmos cristãos de referência, caminhando sempre em amor e fé. Senhor amado e misericordioso, venho orar por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo neste dia. Tive muitos problemas em minha vida devido à minha língua. Sofri muito para me libertar deste mal, Senhor, para que as palavras que saíssem da minha boca fossem apenas palavras vindas diretamente de Ti. Existem muitos de seus filhos hoje, Pai, que sofrem desse mal. Dê sabedoria a todos eles, Senhor, e que hoje seja um recomeço na vida de cada um com relação às palavras pronunciadas. Que essa mensagem fale aos corações e que o corpo de Cristo seja coeso e forte, caminhando sempre em união, fé e amor. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Intimidade com Deus.
as chaves para a verdadeira mudança de vida. No livro de Salmos 27:5 diz: pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me colocará em segurança sobre um rochedo. Hoje falaremos sobre um dos pontos mais importantes para uma vida cristã vitoriosa: a intimidade com Deus. O relacionamento mais próximo que todos nós temos, podendo você acreditar ou não, é com Deus. E te afirmo, quanto mais profundo esse relacionamento, maior a intimidade. E quanto mais intimidade, mais o inimigo de nossas almas tem medo de nós. Existem algumas chaves para criar essa intimidade com Deus, que falaremos no transcorrer desta mensagem, que transformarão a sua vida para sempre. Se você usá-las, desfrutará do melhor de Deus para a sua vida. O desejo de Deus é criar um relacionamento próximo, amoroso, poderoso, forte e íntimo com cada um de nós. Deus quer ser verdadeiramente nosso melhor amigo, nosso confidente e nosso apoio. O cristianismo não se resume apenas em uma ida semanal à igreja durante 1 a 2 horas somente. Existem muitas pessoas que vão apenas à igreja para buscar uma bênção e não para criar uma comunhão com outras pessoas, para serem instruídas na palavra e para adorar a Deus. O primeiro mandamento diz em Marcos, capítulo 12, versículo 30: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Agora, como vamos amar alguém se não o conhecemos? Se você quiser verdadeiramente ter uma mudança radical em sua vida, viver uma vida em abundância em todas as áreas, viver a vida que Jesus morreu para que tivéssemos, viver sonhos que jamais ousou sonhar, primeiramente, você precisa criar intimidade com Deus. E quando criar essa intimidade, você irá se apaixonar verdadeiramente pelo Senhor e cumprirá na íntegra o primeiro mandamento. Você realmente amará a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A primeira chave para criar uma intimidade com Deus é a verdade. Vamos dar um exemplo de um casal em início de namoro. Esse casal começou um relacionamento e, neste início, eles irão conversar muito um com o outro. Nessas conversas, eles falarão sobre o seu passado, sobre os seus gostos, sobre os seus objetivos, sobre os seus sonhos, sobre as suas manias, etc. Com Deus, precisamos fazer o mesmo. Porém, existe uma grande diferença. Deus já nos conhece profundamente, até mais que nós mesmos. É aí que está algo maravilhoso. Deus deseja um relacionamento conosco, porém Ele não nos obriga a buscar esse relacionamento. Temos a liberdade de escolher. Ele estará sempre de braços abertos e desejoso disso, porém cabe a cada um de nós essa aproximação dele. Precisamos abrir nosso coração para Ele, expondo a verdade sobre nós mesmos, apresentar nossas fraquezas, abrir todas as áreas de nossa vida, sem esconder absolutamente nada, até porque se escondermos, Ele saberá. O Senhor deseja que falemos com Ele. Para que Deus entre em todas as áreas de sua vida, você precisa permitir isso, para que Ele efetivamente esteja em primeiro lugar na sua vida. A segunda chave para criar uma intimidade efetiva com Deus é o tempo. Como você criará intimidade com alguém se não dedicar tempo para isso?
Como criamos intimidade com as pessoas? Através do tempo. E aqui vem algo muito importante. Se Deus está em primeiro lugar em nossa vida, devemos dedicar a maior parte do nosso tempo a Ele. E como fazer isso? Através da oração, da leitura e meditação da sua palavra. Aí você pode me perguntar, então para eu criar intimidade com Deus, vou ter que ler a palavra e orar o dia inteiro? Eu vou te dizer como eu faço. Costumo dizer que pela oração falamos com Deus e através da palavra Ele fala conosco. Durante a manhã, na primeira hora quando acordo, nas primícias do dia, faço o meu devocional. Aí você pode dizer, mas para mim não dá, tenho que trabalhar, estudar. Te dou um conselho, acorde mais cedo. Eu leio um capítulo por dia do livro que estou meditando. Depois de ler, faço minha oração, consagrando o meu dia ao Senhor. Durante o dia, fico meditando em meu coração a passagem lida e estudada durante a manhã. Quando vou na rua ou estou dentro do carro, quando vou à academia, para o trabalho, seja onde for, sempre estou meditando em meu coração o que li na palavra. Agora, se você não lê a palavra, em que você vai meditar? Mantenho contato com o Senhor durante todo o meu dia. À noite faço minha oração e medito novamente na palavra. Quanto mais buscar a Deus, mais sede da presença dele você terá. É incrível, quanto mais sede, mais insaciável você fica. Assim, dia após dia, de fé em fé, você estará trilhando pelo caminho perfeito que o Senhor tem para a sua vida. Para uma real mudança, Deus sempre deverá ocupar o primeiro lugar em sua vida. Não da boca para fora, mas no seu dia a dia, em tudo que você fizer. Se você dá mais atenção para o seu cônjuge do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. Se você dá mais atenção aos seus filhos, ao seu trabalho ou aos seus amigos do que para Deus, ele não está em primeiro lugar na sua vida. E te afirmo, se você não colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, verdadeiramente, você nunca realizará nada direito. Será frustração atrás de frustração. Eu sou prova viva disso. Na verdade, existe um vazio dentro de todas as pessoas que nada nem ninguém poderá preencher, somente Deus. Tudo que vem dele é bom e para o bem. Agora você pode perguntar, como posso saber se Deus verdadeiramente ocupa o primeiro lugar em minha vida? Analise-se agora. Se você é uma pessoa infeliz em algum aspecto, Deus ainda não ocupa o primeiro lugar em sua vida. Porque quem se torna nova criatura em Cristo Jesus possui uma alegria que é inexplicável ao entendimento humano. Um servo verdadeiro de Cristo, apesar dos seus problemas e tribulações, independente de qualquer circunstância, está em paz e alegre, pois sabe que tudo está no controle do Pai. Precisamos ter seriedade e responsabilidade em nosso relacionamento com Deus. Quando perseveramos nessa caminhada, começamos a caminhar de acordo com a vontade dele e sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Existe um poder e autoridade à nossa disposição que somente poderá se manifestar através do tempo de relacionamento e intimidade com Deus. O maior exemplo de intimidade com o Pai foi Jesus Cristo. Se você ler e meditar na palavra, poderá observar que Jesus não tinha problema nenhum com o inimigo. Onde ele chegava, o inimigo saía. Você pode dizer, mas ele era Deus Filho. Jesus foi humano em tudo, menos no pecado. Na verdade, ele tinha poder e autoridade sobre o inimigo. Nós temos o mesmo poder e autoridade no nome de Jesus. Temos a mente de Cristo.
porém precisamos assumir essa autoridade. Jesus passava muito tempo com o Pai em comunhão, em oração e relacionando-se com Ele. Para conhecer Deus e amá-lo em espírito e verdade, precisamos conhecê-lo, e para isso não existe uma receita mágica. Isso somente será efetivo com muita oração, leitura, meditação e estudo das Escrituras. A palavra de Deus precisa estar enraizada em seu coração. Basta que você dê o primeiro passo em sua direção, que Deus te dará capacidade, força, graça e sabedoria para caminhar de fé em fé, um dia de cada vez. Cabe a você o esforço e a perseverança de prosseguir e nunca desistir. Renuncie o mundo, abandone o pecado, faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Garanto a você que jamais irá se arrepender e viverá uma vida que você jamais ousaria sonhar um dia. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em João, capítulo 10, versículo 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Como poderemos ouvir a voz do nosso pastor? Lendo, meditando na sua palavra e orando continuamente. Fazendo isso, ouviremos a sua voz e nos aproximaremos cada dia mais da sua presença. Abra seu coração ao Senhor e deixe-o trabalhar em todas as áreas da sua vida. Ele quer participar de tudo, de todas as suas decisões e colocar você no rumo do seu plano perfeito. Quando Deus conduzir os seus passos verdadeiramente, você emitirá luz através do seu semblante, paz na sua presença e renovará outras pessoas com seu sorriso, sem precisar falar nenhuma palavra. Para isso, você precisa ser uma pessoa íntima de Deus. Íntimo significa envolvido, consciente de cada detalhe. Intimidade significa amar sem reservas, estar junto em todos os momentos, estar perto, compartilhar as coisas juntos, amizade, união. É você que determina o nível de intimidade com Deus. Quanto mais perto, maior a intimidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais gratificante a sua vida será. Para isso, você precisará investir o seu melhor tempo na presença dele e buscá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Se você colocar Deus em primeiro lugar no seu tempo, tudo dará certo na sua vida e o Senhor lutará suas batalhas. O que mais acontece no meio cristão é a busca de Deus pelo que Ele pode oferecer. É uma busca incessante das bênçãos do Senhor e não do Senhor das bênçãos. Buscamos muito a Deus para pedir o que precisamos e não pelo que Ele é. Precisamos buscar a face de Deus e não as suas mãos. Se buscarmos a face dele, suas mãos, consequentemente, sempre estarão abertas. No livro de Salmos 27:4 diz: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Olha essa passagem. Uma coisa, apenas uma, mais nada. Viver na casa do Senhor, permanecer na sua presença, estar com Ele a todo tempo. Se buscarmos uma relação superficial com o Senhor, os resultados serão superficiais. Se buscarmos uma relação profunda com o Senhor, os resultados serão profundos. Simples assim. Para uma relação profunda com Deus, precisamos ir além do que pensamos e sentimos.
O salmista diz que a única coisa que ele precisa é habitar na casa do Senhor e contemplar sua bondade. Isso quer dizer que Deus é vital para a sua vida e que não poderia viver sem Ele. Deus precisa se transformar na sua vital necessidade. É como se você estivesse ligado a uma fonte de energia. Se desligar, você morre. Estar na presença de Deus precisa se transformar no seu principal hábito, para que Ele verdadeiramente esteja em primeiro lugar na sua vida. No livro de Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por muitas vezes, ao invés de buscarmos o reino em primeiro lugar, buscamos os benefícios do reino. E simplesmente é impossível obter os benefícios do reino se não temos o reino. Buscamos a Deus primeiramente e, consequentemente, as coisas nos procuram. É bem assim que acontece. No livro de Salmos 37,4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. No Salmo 91,1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Habitar é morar, residir, ficar, permanecer, estar presente. No Salmo 31,20 diz: no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Essas são algumas dentre diversas passagens que nos mostram o quanto é maravilhoso viver em comunhão e intimidade com Deus. Quando encontramos abrigo nele, nada neste mundo poderá nos atingir, nada de mal terá um real efeito sobre a nossa vida. Meu deserto e real encontro com Deus começou no final do mês de julho de 2017. Muitas pessoas me perguntam como que em tão pouco tempo, ou seja, em pouco mais de 2 anos, Deus transformou minha vida de uma forma sobrenatural e intensa. Confesso que ainda tenho muito a caminhar, mas respondo para essas pessoas que minha vida mudou devido à intimidade que criei com o Senhor. Como eu desenvolvi esta intimidade, você ouviu no transcorrer desta mensagem. Agora, muito importante, Deus quer relacionar-se intimamente com todos os seus filhos. Porém, quem escolhe o grau de intimidade somos nós, através da nossa busca, da nossa entrega, das nossas renúncias. Deus não tem filhos preferidos, Ele ama a todos por igual. Podemos exemplificar os 12 apóstolos. Dos 12, 3 eram mais íntimos de Jesus: Pedro, João e Tiago. E dos 3, João era o mais íntimo de Jesus. Por quê? Porque João se aproximou mais de Jesus, relacionou-se mais com ele. Outro exemplo encontramos em Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42, que diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta estava preocupada com muitas coisas e Maria escolheu a única coisa que importava. Há tempo para o trabalho e há tempo para adorar. Porém, precisamos estipular prioridades e equilíbrio e nunca se esquecer que o tempo para Deus é primordial para a nossa sobrevivência. Quanto mais perto você chegar de Deus, mais intimidade criará e mais gratificante será a sua vida.
Senhor amado e misericordioso, nos colocamos em Sua santa presença neste momento. Peço a Ti, Pai, que através desta mensagem, meus irmãos e irmãs em Cristo criem a consciência que para uma real mudança de vida precisam criar intimidade contigo. Na minha vida foi assim. Quanto mais me aproximei de Ti, mais graça recebi, mais minha vida foi transformada. Que eles usem as chaves para um real relacionamento contigo, a verdade e o tempo. Que hoje seja um divisor de águas na vida de cada um deles e a Sua vontade prevaleça. Toque corações, Senhor, transforme vidas, que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma e que Seu nome seja glorificado. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como descobrir o meu propósito? Hoje, essa pergunta será respondida. No livro de João, capítulo 15, versículos de 1 a 2 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus criou cada um de nós com um objetivo. Você tem uma missão que desde a época que você nasceu, você carrega contigo, mesmo que você ainda não saiba. E as confusões da vida, emocionais, mentais, sentimentais e espirituais, acontecem quando você não está devidamente alinhado com este propósito, com esta missão que Deus tem para você. Existem propósitos específicos e existem propósitos universais. Por exemplo, amar uns aos outros não é um propósito específico, mas sim universal, coletivo, pois todos nós temos a missão de amar uns aos outros. Agora, uns foram chamados para ensinar, e isso é um propósito específico, no qual Deus deu um dom, uma habilidade, um talento para aquela pessoa ensinar. Outros recebem outros dons, como cantar, falar em público, desenvolver alguma profissão específica. E aqui entramos em algo que vai falar ao seu coração. Uma grande porcentagem das pessoas e grande parte dos cristãos até hoje não descobriram o seu propósito. Vivem uma vida indo de lá para cá, tentando descobrir o propósito da sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe um princípio imutável da palavra de Deus que vai te ajudar a passar para um próximo nível em sua vida, que vai ajudar a você a se tornar uma pessoa com resultados. Quero ajudar você a descobrir o seu propósito de vida e caminhar nos planos perfeitos de Deus. Algo importante que você precisa saber: você é julgado e medido pelas pessoas devido a seus resultados. Mas aí você pode falar: mas o importante é ter um bom coração. Sim, com certeza, para Deus sim. Mas você não prega para Deus, você não evangeliza Deus, você não profetiza para Deus. Você faz isso para as pessoas, e as pessoas somente enxergam o que está diante dos seus olhos. Por isso, você precisa ser uma pessoa de resultados na vida, não para impressionar a Deus, até porque Deus não se impressiona com nada do que você possa ter ou fazer, mas para impressionar as pessoas através da palavra que sai da sua boca, através do seu testemunho de vida, através dos frutos e resultados que são evidentes devido à ação de Deus em você. Pare de falar, mas o que importa é o que Deus acha de mim. É claro que importa, para Deus e para as pessoas. Enquanto estamos na terra, precisamos ter resultados que comprovem a ação de Deus em nossa vida para as pessoas.
É assim que elas, através da sua vida, se aproximarão de Deus. Muitos cristãos são muito extremistas e dizem: Deus só vê o coração, então não quero saber da minha aparência, da minha vida financeira, não importa a minha vida aqui na terra, pois em breve Jesus voltará. Realmente é tudo verdade. Jesus voltará e Deus somente enxerga o coração. Mas a palavra de Deus não diz que você precisa abandonar o restante. Você precisa sim ter resultados. Então vamos lá. Na Bíblia existe um princípio poderoso e imutável que se encontra em João capítulo 15. No versículo 8 começa assim: nisto é glorificado meu Pai. Antes de dar continuidade a esta passagem, gostaria de dizer algo. Muitas pessoas acham que glorificar a Deus é dizer glória a Deus. Agora vamos analisar o início desta mensagem. Ela diz: nisto é glorificado meu Pai. Ou seja, só existe uma forma de glorificar ao Pai. E com certeza não é proclamando glória a Deus ou toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Porque como Deus vê o coração, às vezes a sua boca fala, mas o seu coração está longe, como diz o profeta Isaías. As palavras desta passagem são do próprio Jesus. Ele próprio nos ensina esse princípio imutável. Continuemos no versículo. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Ou seja, segundo a Bíblia, você somente glorifica a Deus dando muito fruto. São palavras de Jesus. E continua o versículo: e assim sereis meus discípulos. Nunca diga para as pessoas que você é um discípulo de Jesus se você não tem fruto. Nunca diga que você glorifica o nome do Pai se você não tem fruto. A passagem resumidamente diz: existe Deus Pai e Deus Filho. Você glorifica o Pai quando você dá fruto e assim é chamado de discípulo de Jesus. Muitas pessoas glorificam a Deus dizendo: toda a honra e toda a glória ao Senhor. Agora eu vou te falar algo muito forte. As suas palavras não dizem nada se você não tem frutos para respaldá-las. E como posso dar fruto? Que fruto é esse? Você pode perguntar. Vamos agora ao versículo 1 e 2 citados no início da mensagem. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nós somos os ramos conectados à videira. Quando não damos fruto, o Pai corta. Mas quando damos frutos, somos podados da mesma forma, para dar mais frutos. Por isso, nunca podemos reclamar das podas de Deus, porque qualquer poda que venha de Deus é para te fazer crescer. Logo, os problemas da vida, as situações difíceis, não vieram para destruir, mas sim para limpar, podar, porque o crescimento vai continuar. No versículo 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Te pergunto, qual é a tesoura que poda? Como diz o versículo, a palavra. Quanto mais você se expõe à palavra, mais limpo você fica. Quanto mais você se expõe à palavra, mais fé você tem, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Bem, está muito boa esta mensagem. Mas e daí? Você pode perguntar: qual o segredo da frutificação? O segredo da frutificação está apenas em uma palavra. E a partir de agora ela será repetida várias vezes nos versículos seguintes. No versículo 4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Os ramos que somos nós não podemos dar fruto se não permanecermos conectados à videira, em Jesus. Se desconectarmos da videira, morremos, pois é a videira que alimenta os ramos. Nos versículos 5 e 6 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Este versículo diz algo muito interessante. Em outras versões diz que os ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados pelos homens e não por Deus. Ou seja, se você não quiser estar conectado à videira, você cai e começa a secar, porque não está mais sendo alimentado. Quem te joga no fogo depois disso é o homem. O grande segredo para você glorificar ao Pai e ser discípulo de Cristo Jesus é frutificar. E para isso você precisa apenas estar conectado à videira, permanecer. Permanecer significa ficar, persistir, insistir, manter-se, continuar, não desistir. Quem alimenta o ramo é a videira, Jesus Cristo. E quem cuida da videira é o agricultor, Deus Pai. Em tudo isso você precisa fazer apenas uma coisa: permanecer. Independente das tuas lutas, dos teus problemas, se você foi traído, está sendo humilhado, está desempregado, está doente, está com problemas familiares graves. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, mas por pior que seja a situação, eu te digo hoje, com toda a minha fé, apenas permaneça, fique, persista, mantenha-se, continue e nunca desista. Acredite. Agora olha esse versículo. Versículo 7 diz: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui existe algo incrível. Aí você pode perguntar: quer dizer então que eu posso pedir o que quiser? Sim, se você permanecer conectado a Jesus e as palavras dele permanecerem em você. Mas eu te garanto uma coisa: esse tudo que você pode pedir, se você estiver devidamente conectado à videira e permanecer na palavra, nunca serão coisas fúteis e para o seu deleite. Serão coisas apenas para glorificar o nome dele, para ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Quando a palavra está em você, você quer abençoar todo mundo, você quer salvar o mundo, você quer fazer o reino crescer, você quer abençoar a sua igreja. Você não quer nada para você. O nosso único trabalho para dar fruto é permanecer, porque nós já fomos enxertados na videira. Não fomos nós que escolhemos Jesus, mas foi Ele que nos escolheu. Não tivemos nem o trabalho de escolher, porque Deus já sabia o que era melhor para nós. Precisamos apenas permanecer, porque permanecendo, resistindo, continuando, não olhando para trás, não desanimando, você vai começar a frutificar. Frutificar não é um esforço que você faz, mas sim é natural de um ramo que está conectado à videira. Qualquer ramo que esteja conectado não precisa de uma habilidade especial, porque ele dará fruto. Agora, por que na Bíblia diz para não nos preocuparmos com o dia de amanhã? Porque ramo não se preocupa com o sol que está sobre a videira, é o agricultor que cuida.
Quando você começa a se preocupar com as coisas da vida, você está tirando a função do agricultor. Quando está muito sol, o agricultor vai cuidar. Quando está muita chuva, ele vai proteger. Quando está seco, ele rega. Já tem alguém que já cuida de tudo para você. Você precisa apenas permanecer. Continua, espera, fica. Mas Vinícius, não aguento mais, estou pensando em desistir de tudo. A única coisa que o inimigo de nossa alma pode fazer contra os ramos é fazê-los acreditar que eles podem desistir. Agora eu te digo, você não pode desistir, pois você precisa dar fruto. Porque apenas glorificamos a Deus quando não desistimos. É quando você está desesperado, mas permaneceu. É quando você faliu, mas permaneceu. É quando você foi traído, mas permaneceu. É quando você recebeu um mau diagnóstico de saúde, mas permaneceu. Agora, olha que lindo isso. Qual é o fruto da videira? É a uva. O que a uva produz? Vinho. Qual o significado do vinho na Bíblia? Todos sabem. Alegria. Agora eu te pergunto, dentro de tudo o que você ouviu até agora, como você sabe se está glorificando a Deus e se você é um discípulo de Jesus Cristo? Pelos frutos. E qual fruto? A alegria. Se você passou pela vida de alguém e deixou essa pessoa triste, você não pode ser um discípulo de Cristo Jesus. Se você passou pela vida do seu vizinho e ficou brigando por causa de uma vaga de estacionamento, por exemplo, você não está glorificando ao Pai. O fruto de servir a Deus é a alegria. O fruto da videira é a alegria. Se por onde você passar não deixar as pessoas mais felizes, mais leves, mais alegres, você não está dando fruto. Não está glorificando ao Pai. E não é um discípulo de Jesus Cristo. E o que o inimigo faz? Ele tenta deixar a sua vida triste para que você não consiga expressar o fruto que é a alegria. Mas, ainda que você esteja passando por algo triste no dia de hoje, os frutos não podem ficar escondidos. Mesmo triste, você continuará falando palavras de ânimo para as pessoas, por onde você passar, independente de como possa se encontrar a sua vida. Você levará alegria, porque você é um discípulo de Jesus. Não sei o que fizeram com a sua vida, como você está hoje, mas independente disso, você pode se controlar em relação a isso e agir da forma contrária, levando alegria para a vida das outras pessoas. Você pode controlar se dará um bom ou um péssimo fruto. Deus te conduziu até esta mensagem para você descobrir qual o seu propósito específico e o propósito universal. Um dos propósitos universais já citamos: amar uns aos outros. O outro, dar frutos através da alegria. Todas as pessoas, sem exceção, que querem glorificar a Deus com a sua vida, precisam dar frutos. Creio que você esteja incluso nisso. Você deseja glorificar a Deus, ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo. E para isso, repito, você precisa dar frutos. E para dar frutos, você precisa apenas permanecer, porque o restante Deus já está fazendo por você. Ou você acha que pode superar essa situação terrível sozinho? Ou você acha que possui sabedoria suficiente para vencer essa crise financeira? Você acha que não tem o agricultor te podando, regando, adubando, cobrindo você nos dias de sol, protegendo das chuvas? Você acha que conseguirá sozinho? Porque na Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. Você hoje precisa tomar uma decisão. Ou você será lembrado como uma pessoa murmuradora, que reclama de tudo, que perturba a vida dos outros, que onde chega as pessoas saem, pois o ambiente fica pesado e tenso. Ou será lembrado como uma pessoa que ao chegar, as pessoas olham e falam entre si:
A alegria chegou. Enfim, chegou alguém que glorifica o Pai, que é discípulo de Jesus Cristo. Mas Vinícius, e o meu propósito específico? Se você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, apenas permaneça conectado à videira. Se você está devidamente conectado a Jesus, já estará dando os frutos universais, ou seja, amando o próximo, levando alegria por onde passa, entre outros. Te afirmo, é apenas uma questão de tempo para o Senhor revelar ao seu coração qual o seu propósito de vida. Vai por mim e creia na palavra, apenas permaneça. Se você está alegre apenas quando tudo está correndo bem em sua vida, qual a diferença que você tem para os publicanos ou pecadores? A Bíblia diz que se você ama apenas quem ama você, que recompensa você terá? Se você cumprimenta apenas quem cumprimenta você, que recompensa tereis? Deus chama hoje uma geração frutífera, que produz, que dá fruto. Uma geração que tem resultado em todas as áreas da vida. Porque quem permanecer conectado na videira, é impossível não frutificar. As pessoas vão olhar para você por causa dos seus resultados, dos frutos. As pessoas vão convidar você para alguma coisa por causa dos frutos. As pessoas serão seus amigos ou seus inimigos por causa dos frutos. Porque o mesmo fruto que atrai amigos provoca inimigos. Quando você começa a abençoar muitos, causará inveja em muitas pessoas. Deus chamou você para dar frutos, porque é assim que glorificamos ao Pai. Deus não quer que você seja próspero em todas as áreas da sua vida por causa de você. Deus quer que você seja bem-sucedido em todas as áreas para glorificar o nome dEle, para que você seja discípulo de Jesus Cristo. O homem vê o que está diante dos seus olhos, os resultados. Nunca despreze o valor dos resultados, o valor dos frutos. Deus te chamou para ser um homem e uma mulher frutíferos. Você terá frutos financeiros, frutos familiares, frutos espirituais, ministeriais. Você terá frutos por onde passar, porque você nunca vai desistir, vai permanecer e os frutos vão começar a chegar. Os frutos virão e todas as pessoas perceberão que você é um discípulo de Jesus Cristo. Todas as pessoas saberão que você glorifica o nome de Deus, e não porque você diz glória a Deus, mas por causa dos seus frutos, dos seus resultados. Ninguém mais passará pela sua vida a partir de hoje sem sentir alegria, sem sentir paz. Não existe dia triste para quem frutificou na alegria. Existem dias pesados, dias que nos destroem. Existem dias que pensamos em desistir. E é exatamente o que o inimigo deseja: a nossa desconexão da videira, para que os homens nos pisem e joguem-nos no fogo. A tristeza é uma opção. Você não pode escolher o que vem contra você. Você não pode escolher perder alguém. Você não pode escolher ser mandado embora do seu emprego. Você não escolhe o dia difícil, o dia mau. Ele simplesmente vem e é obrigatório, chega para todos. Mas você pode escolher como irá reagir nos dias difíceis. Você pode escolher se vai se entregar ou vai permanecer. Ninguém que permaneceu ficou sem dar fruto. Existirá um dia em que você estará carregando os seus frutos. Será o dia da recompensa. É quando você vê que tudo valeu a pena. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena aguentar. Valeu a pena sobreviver. Valeu a pena permanecer. Valeu a pena insistir. Valeu a pena continuar caminhando, apesar das humilhações e afrontas. Valeu a pena, mesmo quando você achava que não aguentava mais, mas suportou.
Você acha que Deus, depois de ter sido fiel com tantas pessoas durante milênios, não será fiel com você? Deus nunca falhou em toda a história da humanidade. Todas as vezes que você observou um homem ou uma mulher de Deus falharem, não foi porque Deus permitiu a falha, mas porque eles resolveram se desconectar da videira. Chegará um tempo que as pessoas irão reconhecer que Cristo em nós é a esperança da glória, por causa dos nossos frutos, por causa dos nossos resultados. Agora, grave isso. O resultado não tem a ver com você, pois toda a bênção que Deus dá envolve muitas pessoas, é coletiva. Assim aconteceu com Abraão. Deus abençoa um para alcançar a todos. O que Deus tem para a sua vida não é apenas para você, é apenas o início de uma bênção que envolverão muitas pessoas ao seu redor e também pessoas distantes. Os frutos que você vai carregar é para todo mundo. É por isso que virá em grande quantidade. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia foi transformar água em vinho. O casamento durava dias e o vinho havia acabado, e juntamente com isso acabava a alegria. Jesus pediu para trazer talhas e mandou enchê-las de água. Aquela água se transformou em vinho. O maître disse: "Vocês deixaram o melhor vinho para o final?" Agora eu te digo, Jesus não transformou aquele melhor vinho para dizer que tudo o que ele fazia era bom. Jesus fez isso porque cada um dá aquilo que tem. Em Jesus não tem nada mais ou menos. Em Jesus não tem nada para baixo. Quando você pede algo para Ele, Ele só sabe dar o melhor, porque é o que Ele carrega. Não existe fruto na sua vida que vai apodrecer se você permanecer conectado na videira, porque dele só sai o melhor fruto, só sai o melhor vinho. Os melhores resultados estarão nas mãos do povo de Deus, os melhores empregos, as melhores redes sociais, os melhores destaques. Agora eu te digo, você pode estar sofrendo com muitos ataques, sofrendo muitas tentações, passando por muitos problemas, passando por dificuldades sem tamanho. Enquanto você não desistir e permanecer conectado à videira, prepara os teus celeiros, porque os frutos vão chegar e em grande quantidade. Senhor amado e misericordioso, venho a Ti neste momento orar por todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Pai, muitos deles perguntam a Ti constantemente qual o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Durante muito tempo fiz essa pergunta para Ti. Entendi que para saber o meu propósito precisava apenas permanecer conectado a Jesus, a videira verdadeira. Que hoje, Senhor, todas essas pessoas entendam isso. Que essa palavra entre como uma espada de 2 gumes no mais profundo do coração delas. E que a partir de hoje elas apenas permaneçam e desenvolvam o fruto da alegria. Que no tempo oportuno que a Ti pertence, elas saibam qual o verdadeiro propósito específico para as suas vidas. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Descansar em Deus. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30 diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acalmar-se e alegrar-se.
Essa escritura é muito confortadora. O Senhor dá refrigério à nossa alma. Nesta passagem, o próprio Jesus nos convida para nos dar refrigério, mas não refrigério para o nosso corpo, e sim para nossas almas. Podemos descansar fisicamente, porém nossa mente e nossa alma poderá continuar se movendo. O corpo descansa, mas internamente continuamos acelerados. Jesus diz para você e para mim hoje: se você estiver perturbado, venha a mim. Se você está cheio de problemas a resolver, venha a mim. Se você não sabe o que fazer, venha a mim. Se você está passando por qualquer fardo em sua vida, venha a mim. Se buscarmos ao Senhor, encontraremos refrigério e alívio. Podemos dizer que, na verdade, a nossa alma precisa de umas férias. Podemos tirar férias do nosso corpo e ainda assim não estaremos de férias de nossas almas. Temos duas vidas, uma interna e outra externa. E com toda certeza, a nossa vida interior é extremamente mais importante para Deus do que a nossa vida exterior. Infelizmente, a grande maioria das pessoas preocupam-se muito mais com as exterioridades. Nossa mente e nossas emoções precisam de férias. Precisamos mudar a forma de encarar a vida. Podemos nos tornar cansados interiormente devido ao turbilhão de pensamentos, diversas decisões a tomar e muitas conversas internas. Precisamos aprender a fazer uma coisa de cada vez. Normalmente, no período noturno, estamos mais cansados mentalmente devido à correria do dia. E apesar da oportunidade de descansar os nossos corpos, a nossa mente não para. Preocupação e medo nos desgastam por dentro. Excessiva preocupação sobre o que as outras pessoas pensam sobre nós irá nos desgastar. A insegurança também nos desgastará. Por vezes poderemos até ficar doentes, pois não desligamos internamente. Se você se enquadrou no que eu te falei até agora, você precisa tomar uma decisão. A decisão de mudar. Você precisa buscar a paz interior e não irá consegui-la se não fizer isso de propósito. Temos um inimigo de nossa alma que rouba a nossa paz constantemente. Essa é uma das finalidades dele, perturbar o tempo todo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Marta e Maria, ele falou para Marta que ela estava muito perturbada, enquanto Maria sentou-se à sua frente e quis descansar na sua presença. Todos nós temos um pouco de Marta e Maria dentro de nós. As coisas pelas quais nos preocupamos não resolvem nossos problemas. As pessoas não vão mudar através do nosso esforço. O mundo não mudará com as nossas preocupações. Nós é que precisamos mudar a nossa postura e atitudes. Se não mudarmos através de uma decisão, permaneceremos imaturos na fé e cada vez mais cansados da alma. Agora, como se comporta uma pessoa espiritualmente madura? Uma pessoa madura na fé mantém uma postura calma, até mesmo nos momentos mais difíceis. São pessoas que não agem emocionalmente, nem por sentimentos. Agem, na verdade, pela fé. A palavra emoção quer dizer levantar-se e sair. Temos que parar de agir emocionalmente. Precisamos parar de seguir os instintos de uma forma descontrolada. Como seres humanos, possuímos diversas emoções, temos sentimentos. O que precisamos fazer é controlar esses impulsos emocionais, e isso somente conseguiremos com a ajuda do Espírito Santo. Nem tudo em nossa vida acontece como realmente gostaríamos, e nessas ocasiões ficaremos chateados.
Isso é normal de acontecer com qualquer pessoa, até mesmo com aquelas de muita fé. O que não podemos é embarcar nesse sentimento de chateação. Infelizmente, a maioria das pessoas ficam facilmente chateadas. Às vezes começa com um pequeno desapontamento, que quanto mais falamos a respeito, mais ficamos incomodados, virando uma chateação com algo muito pequeno que não faria a menor diferença em nossa vida. No Salmo 94, versículos 12 e 13 diz: Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. Quando somos ensinados pelo Senhor, Ele nos disciplina para que tenhamos paz quando algo ruim acontece. Deus nos dá o poder para mantermos a calma em época de aflição. Quando somos devidamente disciplinados pelo Senhor, as circunstâncias imprevistas não incomodarão, pois saberemos lidar com qualquer situação, por pior que possa parecer. Não podemos permitir que as coisas do mundo incomodem a nossa vida. Se não mantivermos a calma, manteremos nossas mentes e almas perturbadas e com isso não teremos ouvidos para ouvir a Deus. Se não mantermos a calma, não poderemos ouvir de Deus. Se não mantermos a calma, não poderemos operar com sabedoria. Quando estamos perturbados, tomamos decisões tolas que comprometerão ainda mais a nossa vida, ocasionando mais problemas. Quando estamos vivendo em um período de chateação, esse será o pior momento para tomar qualquer tipo de decisão. Grave isso. Nunca tome uma decisão quando estiver chateado, pois essa decisão será tomada no calor das emoções. E como sempre falo, vivemos pela fé e não pelas emoções e sentimentos. Se vivermos pelas emoções, será derrota atrás de derrota. Vivi assim por muito tempo. Jesus é nosso grande exemplo. Ele não se conformou com o mundo e andou no Espírito. Quando estava cansado, ele se afastava das multidões e retirava-se para um lugar para descansar, orar e ficar sozinho. Jesus tirava um tempo para ele. E por que não devemos fazer isso também? Por muitas vezes, mesmo precisando se retirar, deixamos as necessidades das pessoas nos controlar e nos manipular. Deixamos pessoas controlarem as nossas vidas. Precisamos parar de ficar preocupados com a opinião dos outros a nosso respeito. Não podemos nos matar para manter relacionamentos com certas pessoas que não estão se importando conosco na mesma proporção com a qual nos importamos com elas. Isso não quer dizer para nos afastarmos dessas pessoas, mas sim orar por elas e deixar de alguma forma Deus trabalhar na vida de cada uma. Deixamos a preocupação tomar conta da nossa vida e na maioria das vezes preocupações que não farão diferença nenhuma em nossa caminhada. Olhe para os seus problemas e preocupações e diga: eu vou sobreviver. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paulo diz a todos nós nesta passagem que ele orava para que suportássemos qualquer aflição ou tribulação e ainda ficarmos alegres, felizes. Ele não orou para que os problemas desaparecessem e muito menos para que os problemas não aparecessem. Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Nosso Salvador afirmou que teríamos problemas em nossa vida, porém a forma de encará-los ficou por nossa conta. Podemos escolher a chateação ou descansar e esperar o agir de Deus. Em Colossenses 3,12 diz:
Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nesta passagem observamos como o povo de Deus deve portar-se. Você considera-se um escolhido de Deus? Então mude a sua postura, mude o seu rumo. Tenha uma postura interior de um filho escolhido de Deus. Precisamos parar de viver uma vida miserável, cheio de pena de nós mesmos, culpando a tudo e a todos pelos nossos problemas. Precisamos parar de se envolver com os problemas de outras pessoas. Ficamos tão focados em tentar resolver problemas alheios, e isso pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Precisamos parar de tentar consertar o que não nos compete consertar. Envolver-nos em problemas alheios irá trazer chateações em nossa vida. Deus nos dá diariamente, gratuitamente, uma dose de graça. Ele não nos dará a graça que pertence a outra pessoa. Viver o hoje com respeito ao amanhã roubará o nosso hoje. Desacelere, tenha bom ânimo, faça uma coisa de cada vez, descanse e desfrute da vida que Jesus morreu por você. No livro de João, capítulo 14, versículo 27 diz: Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Quando ler a Bíblia, preste atenção nos verbos. Nesta passagem fica claro que a paz de Jesus já é nossa. Ele já nos deu, porém cabe a nós buscá-la. Essa paz não cai do céu como pozinho mágico. Precisamos buscá-la, persegui-la. Para viver essa paz em nossa vida, precisamos mudar os nossos objetivos. Chega de aborrecimento, de raiva, de preocupação, de chateação. Lembre-se desta frase para sempre. Não são as circunstâncias que nos chateiam, mas nós que nos chateamos pelas circunstâncias. Repito, não são as circunstâncias que nos chateiam, mas nós que nos chateamos pelas circunstâncias. Descanse em Deus e siga em frente. Senhor amado, entro em sua santa presença neste momento, Pai. Estamos aqui, seus filhos e filhas em oração, buscando a sua face. Muitos de nós, Senhor, estamos cansados da mente e da alma. Por mais que tentemos descansar fisicamente, nossa voz interior não para. Chega, Pai, não queremos viver assim, pois sabemos que precisamos entregar as nossas preocupações no seu altar. Descansar e viver a vida que Jesus morreu por cada um de nós. Perdoe-nos, Pai, pela nossa ingratidão. Jesus derramou o seu precioso sangue no madeiro e estamos aqui atordoados, reclamando e cheios de ansiedade. Ajude-nos, Senhor, pela ação do seu Espírito Santo, a acalmar nossos corações aflitos e oprimidos. Somente a sua misericórdia e graça que poderá nos sustentar. Hoje, Pai, estamos dispostos a mudar a nossa atitude e comportar-nos como verdadeiros cristãos. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para que as promessas se cumpram, cumpra os princípios. No livro de Romanos 12:2 diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus literalmente pode tudo. Ele pode mudar toda a sua realidade hoje. A verdade é que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz como e quando quiser. Muitos de nós não recebemos de Deus por não entendermos e não praticarmos alguns princípios. Princípios esses milenários, colocados na palavra de Deus,
que estão à disposição gratuitamente para todos aqueles que querem ler, entender e crer. Esses princípios, quando cumpridos, fazem acontecer o que era impossível, fazem uma família ser restaurada, transformam uma vida financeira falida em uma vida financeira próspera. Está chegando um tempo em que Deus vai desenvolver todos os níveis de inteligência do povo. Atingiremos níveis de sabedoria que nunca na história foi registrada. Por quê? Por que isso em nossa geração? Porque nós vivemos em uma geração que está preparando o tempo do fim. E se a igreja não tomar o governo, e jamais tomará se não tiver sabedoria para fazê-lo, muitos serão perdidos. A Bíblia diz que é do interesse de Deus que todos se salvem, que todos se arrependam. Então, literalmente, o Senhor está colocando a igreja em uma escola para aprendermos e pararmos de fazer as coisas do nosso jeito. A educação é algo tão importante para Deus, é tão fundamental e essencial, que Jesus tinha uma escola. Você pode observar que o ministério de Jesus, digo e afirmo sem duvidar, era um só: ensinar. Por quê? Leia a agenda de Jesus, de Marcos, Mateus, Lucas e João. Você vai observar que quando ele se movia de um local para o outro, era para ensinar. Operar milagres nunca foi a prioridade de Jesus, pois ele precisava fazer em 3 anos o que Romanos 12:2, do início da mensagem, nos sugere: transformar a mentalidade, realizar uma metanoia, uma transformação de mente nas pessoas. E para realizar essa mudança de mentalidade, não existe outro caminho que não seja a educação. Milagre muitas pessoas fizeram antes de Jesus. Observe a Bíblia e comprove quantas pessoas ressuscitaram mortos. O caminho não era do milagre, era da educação. Não existe transformação sem esse diálogo, sem esse ensinamento. Observe que quem estava no caminho pedindo milagre era justamente quem não estava sentado na escola de Jesus. Agora eu te digo, não é ruim pedir milagre, mas a verdade é que quando estamos no caminho certo, nós somos o milagre, nós que provocamos milagres, nós que levamos o milagre. Os milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos, porque eles primeiramente sentaram para aprender e depois que aprenderam, realizaram, fizeram milagres. Sem aprendizado, sem ensinamento, sem instrução, jamais alcançaremos as promessas, porque antes de qualquer promessa bíblica tem uma instrução. Infelizmente, muitos de nós somos místicos, fazemos do nosso jeito, bagunçamos a nossa vida todinha, mesmo sabendo que Deus deixou tudo escrito de como fazer. Depois de bagunçarmos tudo, pedimos a Deus para consertar, nos abençoar. Mas te afirmo, apenas quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Porque toda promessa bíblica está entrelaçada em um princípio. Hoje vamos falar sobre um dentre vários princípios bíblicos existentes na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 3, que diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Você pode estar falando agora, Vinícius, outra mensagem sobre o poder das palavras, sobre a língua. Meu irmão e minha irmã, daria para escrever diversos livros sobre o assunto. E no meu caso, foi um divisor de águas quando aprendi esse princípio. Apenas continue a ouvir. Agora voltemos ao versículo. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. E o que é alma? Se você não ler questionando,
Se não ler estudando e entendendo, não aprenderá as preciosidades do Evangelho. Na alma estão seus sentimentos, suas emoções, seu intelecto, seu caráter, suas vontades. Tudo isso está concentrado na alma do ser humano. Ou seja, aquele que guarda a sua boca conserva e blinda os seus sentimentos, as suas emoções e o seu intelecto. Agora, continuando o versículo. Mas o que abre muito seus lábios se destrói. Ou seja, não é o inimigo que destrói essa pessoa, ela mesma se destrói. Profundo isso, não é? Um dado estatístico. Você sabia que 92% das coisas que tiram a sua paz, das coisas que te deixam sem dormir, que te oprimem e que podem te levar até a depressão, a tristeza profunda e a falta de alegria, são pelo que você falou, não pelo que falaram de você? O mundo espiritual, por exemplo, não se move pelo que você quer ou pelo que você acha. O mundo espiritual se move por palavras. A sua palavra tem muito poder, diz a Bíblia. O poder da vida e da morte está na boca, está na língua. Você mata e faz viver pessoas com palavras. Olha como isso é grave. O que mais matou nos últimos anos não foram as guerras, o Holocausto e nem os genocídios. O que mais matou foram as palavras. Filhos não falam com seus pais e os pais não falam com seus filhos por causa de palavras. Ovelhas saíram das igrejas e os pastores abandonaram suas ovelhas por causa de palavras. Casais se separaram e assim dividiram toda uma geração que estava por vir por causa de palavras. Nada mata mais no mundo do que as palavras. Para você mudar completamente a sua vida, você precisa alinhar o que fala com aquilo que Deus está desenhando para o seu futuro. Não é o que você quer, nem aquilo que você acha, é aquilo que você declara. A Bíblia diz que quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: que o Senhor te repreenda. O mesmo Satanás que humilhamos, o arcanjo Miguel não ousou jogar uma palavra de maldição contra ele, contra Satanás, o príncipe das trevas, o destruidor das almas. Você pode questionar, mas por que ele não fez isso? A resposta se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito. Olha essa palavra. Se você não tropeçar em palavras, para Deus você é perfeito. O resto é com Ele, o resto é com a graça dEle. Mas para isso você precisa fazer uma coisa: calar-se. Só quem sabe o peso de uma palavra valoriza mais o silêncio. Continua na Bíblia, em Tiago 3, do versículo 3 a 12, passagem que já citei em outras mensagens, mas é sempre bom relembrar. Diz assim: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa, e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal.
Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Muitas, mas muitas pessoas entre nós já oraram e nunca foram atendidas. Pediram a Deus e nunca receberam. Muitas pessoas que estão entre nós já fizeram campanha, já fizeram tudo o que um cristão poderia fazer para receber alguma coisa e nunca foram atendidos. Agora eu te digo, existe um poder e um código atrás de cada palavra que sai da sua boca. Quando o arcanjo Miguel não ousou pronunciar palavras de juízo contra Satanás, é porque ele conhecia os princípios celestiais. Ele sabia que quem usa a boca para a água amargosa não poderá usá-la para a água doce. Quem usa a boca para amaldiçoar, quando quiser abençoar, não surtirá efeito. Quem usa a boca para falar mal, criticar e fofocar, quando for profetizar, simplesmente a promessa não se cumpre. Porque da mesma fonte jamais sairá água doce e salgada. Jamais sairá bênção e maldição ao mesmo tempo. Precisamos escolher hoje que tipo de fonte que será a nossa boca, porque a nossa vida poderá ser programada pelo que declaramos. Mas se a nossa palavra não tem mais poder no mundo espiritual, pelo que falamos anteriormente, vamos ficar tentando expulsar demônio e não vamos conseguir expulsá-lo. Vamos profetizar e não vai se cumprir. Vamos abençoar e ninguém será abençoado. Chegou o tempo em que nós necessitamos frear a nossa língua. A sabedoria habita em 4 lugares biblicamente. Os conselhos, Tiago 1,5, a prudência, Provérbios 8,12, na eternidade, Jó 28,12 e no silêncio. Essas são as formas de alcançar a sabedoria. Chegou um tempo que, como corpo de Cristo, seremos tão educados biblicamente que o nosso coração nunca mais pedirá nada a nosso favor. Sempre será a favor de alguém. Não teremos mais o que pedir para nós mesmos, porque quando você cumpre os princípios, as promessas se manifestam naturalmente, de uma forma tão intensa, tão poderosa, que vai invadir a sua casa, a sua descendência, os seus filhos e ainda os seus netos vão comer da bênção que sai das tuas mãos. Os pais impõe crenças limitantes, pensamentos negativos, maldições aos seus filhos quando falam grosseiramente, falando que eles não servem para nada. Se eu chamar você de feio agora, você vai rir de mim. Mas se uma alta hierarquia emocional, como pai, mãe, professor, tio, avô, chamar você de feio quando você tem 5 anos, você vai crescer cheio de complexos. Isso porque uma criança é uma esponja emocional. Ela não absorve com filtro como nós, adultos. Tudo que você fala contra seus filhos terá um efeito no futuro. Muitas pessoas, quando o filho é um adolescente, falam assim: meu Deus, aonde foi que eu errei? Onde foi que você errou? Ai, se Deus colocasse uma televisão e mostrasse tudo que você errou. Quando você está debaixo de uma confusão mental, você metralha com palavras e depois se arrepende. Mas infelizmente, já falou. O inferno não está preocupado com o seu arrependimento. Só Deus está. O inferno já pegou a palavra que você falou e vai usá-la contra você. Como passamos 1 minuto de nossa vida falando mal dos outros? Ou vai dizer que você nunca fez isso? Deus
deu uma boca para abençoar uma geração, uma boca para profetizar sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu bairro, sobre sua cidade, sobre o Brasil. E para que estamos usando a nossa boca? Para as coisas que não estão na Bíblia, para as coisas que a Bíblia condena. Chegou o tempo de vivermos o Evangelho. O rei Saul foi um péssimo rei, mas Davi não abriu a boca para amaldiçoá-lo. E a promessa de Deus veio quando, aos 30 anos, ele recebeu a coroa e começou a reinar sem precisar abrir a boca contra Saul. Você não precisa falar de ninguém. Aquele que guarda a sua boca é perfeito, conforme diz em Tiago 3. Porque o silêncio é que vai fazer você cumprir o princípio que libera a promessa. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 36 diz: E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Quando Jesus falava, ninguém dizia: Gente, que pregação bonita, olha como ele se veste bem. As pessoas falavam: Que palavra é essa? As pessoas vão te julgar pelas palavras que você fala. As pessoas vão saber quem é você pelo tipo de palavras que saem da sua boca. Nunca mais abra sua boca para amaldiçoar. Você não tem que cumprir essa missão, pois Satanás já está cuidando disso. Existem pessoas tentando roubar o emprego de Satanás. As pessoas se perguntam: por que minhas finanças não evoluem? Por que meu casamento não anda? Estou na igreja há muito tempo e não acontece nada. Te respondo: porque talvez as suas palavras tenham perdido poder. Em Israel só tem 2 mares, ou na verdade são lagos: o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar Morto recebeu esse nome porque não tem vida nenhuma. É impossível ter vida marítima nesse mar, por causa da alta taxa de salinidade. A concentração de sal é muito forte. Depois de alguns quilômetros, você chega ao Mar da Galileia. Lá você vê barcos, quiosques, pessoas arrastando redes com peixes. E você questiona: meu Deus, qual a diferença de um para o outro? A diferença é que um tem água doce e o outro tem água salgada. Se você continuar sendo uma fonte de água salgada, amarga, não terá vida em você. Muitas pessoas terão que pedir perdão pelo que falou, cumprir os princípios biblicamente, para Deus cumprir as promessas. A partir de agora, meça suas palavras, controle sua boca, porque quem faz isso é perfeito. Essa mensagem, juntamente com as outras que falei sobre a boca e o poder das palavras, servem para mudar a sua vida para sempre. Quando comecei a aplicar os princípios bíblicos, as promessas começaram a acontecer em minha vida. E isso é o que eu desejo para você. Mas a mudança depende inteiramente da sua decisão de querer mudar. Não perca mais o seu tempo falando de outras pessoas, criticando-as. Deixe que cada um pague o preço pelo que fala. As pessoas falam: não, eu tenho que mostrar para todo mundo o que fulano está fazendo. Cuidado com isso, porque na Bíblia diz que da mesma forma que medirdes, sereis medidos. Mostre o que ele está fazendo e Deus mostrará também o que você faz. Fique tranquilo, isso é um fato. Com Deus não tem erro. Ele te mergulhou no mar da graça e quer que o outro tenha essa oportunidade também. Não roube isso. Não roube a oportunidade de restauração, de graça, de perdão. Deus também já te tirou da lama. Tenha paciência com quem ainda é fraco. Como o apóstolo Paulo disse: vós que sois fortes, suportei aqueles que são fracos.
Suporta a pessoa que está ao seu lado, aquela que é depressiva, a pessoa difícil, a pessoa implicante. As pessoas não podem mais passar pela sua vida e continuarem sendo as mesmas. Elas eram assim até te conhecerem, até conhecerem o Cristo que mora em você. Ore comigo assim. Senhor amado e misericordioso, nos colocamos em sua santa presença no dia de hoje. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo. Pai, mais uma vez oramos a Ti, falando sobre o poder das palavras e sobre a língua. Esse é um princípio imutável da Sua palavra. Trouxe mais uma mensagem sobre esse assunto, pois sofri muito com relação a isso. As palavras que saíram da minha boca me trouxeram muitos problemas e chateações. Depois que aprendi esse princípio e apliquei em minha vida, tudo mudou e comecei a receber promessas muito melhores do que imaginava. Que meus irmãos e irmãs entendam isso e apliquem esse princípio para receberem as suas promessas. Que a partir de hoje haja uma verdadeira mudança na vida de todos eles e que vivam o seu plano, que é mais do que bom, mais do que perfeito, mais do que agradável. Te amamos, Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.